O programa de hoje é sobre um esporte de alto rendimento, o triatlon. Por isso, nós falamos com as duas partes, a dos especialistas e também os atletas. O Mais Esporte está no ar. E para falar de triatlon, no nosso bate-papo, nós vamos falar com o Eric Silva. Ele é treinador de triatletas. Por isso, tudo bem, Eric? Como Olá, vai? Tudo bem, Patrícia? Um prazer te receber aqui. Você pode explicar para o pessoal de casa o que é, afinal, o triatlon? Claro sim, Patrícia. O triatlon é uma modalidade multiesportiva caracterizado por 3 fases, né? Nós temos a primeira fase do esporte, que é feito na natação, podendo ser feita em mar, em lagos, né? Hoje existem até lugares que fazem provas em piscinas. Depois nós vamos para uma transição, então o triatleta sempre sai da primeira fase da natação. Da natação ele vai para a transição para pegar o que ele precisa para poder fazer a segunda fase, que é o ciclismo. E logo após o ciclismo ele vai para a última fase, que é a fase que finaliza, que é a corrida. Então é uma modalidade de endurance. Ela pode ser feita desde a menor distância, da distância de entrada, que nós chamamos os triatlons sprint, com 375 metros de natação. Aí depois eles fazem 8 ou 10 quilômetros de pedal, para finalizar com uma corrida de perto de 3 quilômetros. Até a distância Ironman, e tem os ultra distâncias também, que passam essas distâncias de Ironman, que vão ser 3,8 km de natação, depois 180 km de pedal e finaliza com 42 de corrida. Tem distâncias ainda superiores do que essa, mas basicamente o triatlon ele tem essa distância como característica. É realmente um preparo físico gigantesco. E para vocês aí de casa, a gente está fazendo aqui na Martim de Sá, porque é normalmente onde vocês treinam, né, aqui em Caraguá. E falando de treino, eu gostaria de saber como que você monta esse treino, como que é feito? É um cronograma anual? Como que funciona? Sim, todo treinamento vai considerar a individualidade de cada atleta, né? Então nós temos o praticante que é amador, o praticante que faz aquilo por qualidade de vida, e nós temos também aquele amador que quer buscar bons resultados e melhora da performance. Então primeiro a gente vai considerar o que esse indivíduo sabe, e a partir do que ele sabe, a gente fazer a programação do que é necessário. Todo treinamento desportivo deve ser dividido numa periodização. E essa periodização a gente pensa no macrociclo, que é o período todo que esse atleta vai nadar, com o que ele tem de alvo. E aí a gente vai dividir em mesociclos e microciclos. Então tem os meses e aí as semanas de treinamento, para nós termos as sessões de treinamento. Normalmente a vida do triatleta tem muito treino e pouco descanso, né? Então a gente considera que eles têm de 5 a 7 treinos, dias de treino por semana. Tem semanas que eles não têm descanso, que treinam todos os dias, podendo ter 2 sessões de treino. Então eles têm que pensar na vida deles com trabalho de natação, trabalho de ciclismo, o trabalho de corrida, mais o que ele precisa de fortalecimento. Então é uma vida bastante intensa de movimento, porque exige muito tempo de determinação. Há de se pensar também que a modalidade que exige mais do atleta, como o triatlo é uma modalidade só, formada de 3 fases, muitas vezes o indivíduo precisa da melhora na natação. Então o treinador vai pedir, exigir mais, que ele nade mais vezes ou que ele melhore o que ele precisa para aquela natação. Ou o indivíduo tem um histórico de lesões, então ele vai precisar focar um pouquinho mais no fortalecimento e assim por diante. Mas todo mundo no triatlon deve sim seguir uma programação, e essa programação ela é feita de maneira individualizada com as metas que o atleta tem. Seja aquele aluno amador que veio para melhorar o condicionamento apenas, ou quer emagrecer, seja como for, e o atleta que busca performance, a gente vai cobrar um pouquinho mais quanto a isso, porque a gente vai ter que ajustar tudo para ele ter a melhor performance possível. Então as semanas de programação têm que ser muito bem ajustadas. Disciplina para o triatleta é fundamental. Eu acho que é um dos primeiros passos, né? Sem dúvida é. E a gente estava, como você comentou, a gente estava falando sobre isso, né? Às vezes o atleta ele tem uma dificuldade maior, talvez ali no nado, ou às vezes no pedal. Como que você faz para poder se programar e você mesma conseguir acompanhar essa melhora, né? Para poder ele performar melhor depois na prova ou até mesmo nos treinos. Como que você faz para acompanhar isso, sendo que tem outros também atletas? Sim. Nós fazemos assim,
Lógico que o olhar crítico do treinador sempre é grande, né? Nós vamos cobrar e olhar pequenos detalhes do nosso dia a dia. Então, em cada sessão de treino, por mais que nós façamos treinos em alguns momentos juntos, as planilhas são individuais. Então, eu vou recomendar para o indivíduo usar tal frequência cardíaca, tal cadência na bike, tal potência no ciclismo, determinado número de cadência na corrida e assim por diante. Mas é lógico que a gente vai, com um olhar clínico hoje, a gente tem muitos dados que a tecnologia nos ajuda. Então nós temos pedais que nos possibilitam ver quanto que o aluno está colocando de força no pedal, o monitor cardíaco dele já transmite para o smartphone e aí eu já tenho acesso àquilo para saber a intensidade de treino. Existem uma infinidade de maneiras da gente monitorar, mas a melhor maneira sempre é o contato olho a olho do aluno, tá realmente vendo o que aquele cara está passando, o que ele precisa melhorar e conversar. A maioria desses atletas são adultos, eu tenho poucos alunos jovens e eles sabem muito bem o que eles querem, então a conversa é bem franca, é bem legal da gente conseguir lidar. Por mais que a gente trabalhe em grupo, o trabalho é sempre individualizado. Cada triatleta, porque assim como na corrida de rua, no triatlon, a não ser quem está na elite, os primeiros colocados, a melhora ela é individual porque você quer a melhora do tempo, você quer diminuir o seu tempo. Então às vezes você está chegando ao lado de um companheiro de prova ali, mas a sua disputa não é com ele, a sua disputa é realmente em você melhorar o seu tempo de treino. Então melhorar o quanto você fez na natação, melhorar algum ajuste da transição, melhorar o tempo da corrida e assim por diante. Então é fundamental que eu tenha tanto acesso ao que a tecnologia me passa para eu conseguir monitorar os dados de treinamento, cadência, intensidade, tudo que o atleta faz de esforço, mas é importante o olhar crítico do treinador no dia a dia para poder fazer ajustes. Por exemplo, a transição, ela não é uma fase do triatlon, onde é como a natação, o pedal e a corrida. Mas muitas vezes se erra na transição, você perde um pódio por aquilo. Ou se você não leva uma hidratação que era para ter na transição, você compromete a qualidade da prova. Então tem que ser treinado. Então os treinos presenciais, por mais que hoje existe uma realidade online muito grande, os treinos presenciais sempre são feitos e a gente sempre tenta focar em não deixar o aluno ficar longe da gente, sempre trazer ele para mais próximo. Sozinho, né? Isso, e assim como nós temos os treinos de transição, os triatlons, nós também temos os treinos individuais. Então o cara que precisa melhorar na piscina, na natação, o treinador na piscina tem que estar ali olhando, fazendo vídeo, corrigindo. Então olhar cada modalidade de maneira individual, sem esquecer que faz parte do triatlon. Esse é o grande lance. E a gente, comentando sobre isso ainda dos treinos, vocês fazem também os simulados de algumas provas, sim. né? Por exemplo, agora em agosto nós teremos o Xterra aqui em Caraguá, né, se eu não me engano, logo no meio de agosto. Sim. E vocês fazem um simulado para que o próprio atleta já se prepare, ainda mais porque ele está no local de prova, né? Sim. Ele já está exatamente aonde vai acontecer, diferente de algum atleta que vem de fora, que vem de outra cidade. Então, como que funcionam esses simulados? Vocês fazem quantas vezes mais ou menos no mês ou dos meses anteriores? Nós fazemos assim. No caso específico do Xterra, nós temos uma realidade de que a prova é muito específica por ser uma prova off-road. Então, dentro do triatlon, existem várias categorias de triatlon. Então, nós temos desde a distância pequena até a longa distância, a ultra distância. Mas também nós temos a realidade estrada e a realidade off-road. Aqui em Caraguá, nós temos há alguns anos já o Xterra, que é uma prova 100% off-road. Então, nós nadamos aqui na Martins de Sá. Depois o pedal é feito subindo o Morro do Camaroeiro, vai para o Morro do Professor para poder dar 2 voltas, retornar para Martim e a corrida é uma corrida sensacional indo na trilha que vai lá para o Capricórnio. Então é muito legal, volta pela Praia Brava. Só que, diferente de quando a gente vai para provas em outros lugares, a gente tem a possibilidade de conhecer muito bem o nosso terreno. Então o triatlon off-road tem essa realidade, muitos lugares específicos que a gente consegue treinar. Qual que é a ideia do simulado? Fazer com que os nossos atletas estejam mais aptos possíveis, tanto quanto ao percurso, quanto eles entenderem qual intensidade colocar. Então, por exemplo, aqui em Caraguá, no Xterra, são 750 km de natação, depois a gente tem 18 km de pedal, com muita trilha e uma parte muito técnica, e vai para a corrida de próximo de 8 km.
Uma coisa é o atleta fazer isso no plano, a outra coisa é ele fazer com o off-road, outra coisa é ele fazer sobre uma temperatura de agosto, outra coisa é fazer de dezembro e assim por diante. Então a gente tenta climatizar, essa é a ideia do simulado, ajustar tanto o que a gente vem fazendo dia após dia com treinamento para colocar a intensidade certa e não deixar detalhes técnicos passarem também, por isso que a gente faz simulado. A ideia de fazer simulado sempre é colocar um simulado por mês ou o atleta faz uma prova por mês. Então todos os meses eu peço para que eles não fiquem longe da prova-alvo deles. Então um exemplo, quem vai fazer prova aqui em agosto, essa é a prova-alvo, a gente faz um simulado em julho. Se tiver alguma prova próxima, algo do tipo, a gente coloca para fazer a prova. Porque a gente tem que respeitar os limites do atleta e é importante dizer que dentro dessa periodização da organização, a gente tem períodos que a gente vai fazer uma base para aumentar a força, para fazer com que esse atleta ele tenha muito mais base para conseguir aguentar o tranco daquele objetivo que ele tem. Depois a gente vai deixar de uma maneira mais específica, para aí sim a gente colocar no período competitivo, que a gente tem o que a gente chama de, no finalzinho do competitivo, que a gente tem de polimento, que é quando a gente vai polir o atleta para ele chegar descansado e preparado para a prova. Então não pode se fazer simulado a toda hora, não pode se treinar em intensidade de prova a toda hora, mas também você não pode descansar demais. É uma linha bem tênue entre você entregar tudo e também poder se machucar, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Não se lesionar, mas também não perder aquele objetivo, né? Sim, exatamente. E eu gostaria de saber também, por exemplo, né, quando vocês fazem um simulado, fica de olho ali também na hidratação, para na hora da prova ele saber, olha, esse é o momento que você tem que se hidratar, esse é o momento que você tem que repor energia, como que funciona? Sim, é muito legal. Hoje nós temos uma realidade de nutrição esportiva muito forte, né? Tá, o mercado é muito forte, as redes sociais hoje muito forte, então tudo faz com que as pessoas, se ela não tem um nutricionista esportivo, que é muito difícil hoje a nutrição esportiva está trabalhando com muita excelência, se ela não tem um nutricionista esportivo, pelo menos ela tem alguma ideia. E é importante demais a gente sempre salientar que o atleta não deve fazer na prova o que ele não treinou. Então, do mesmo jeito que ele não vai correr no ritmo que não foi treinado, ele também não vai se hidratar da maneira que ele não treinou. Então, se ele usa isotônico durante os treinamentos, é aquele isotônico que ele vai colocar na prova. Se ele usa um gel de carboidrato, se ele tem que fazer um uso de qualquer outra suplementação ou tem que comer durante a prova, é muito importante que ele treine isso. Então, a gente treina isso nos simulados para a gente conseguir colocar em prática no dia da prova sem maiores intercorrências, né? Certo. E por último, eu gostaria de falar sobre lesão, né? Que infelizmente é uma coisa comum de se acontecer quando se tem provas assim, né? De alto rendimento, de alta performance, e que às vezes o atleta até mesmo vai na ansiedade, né? De querer passar o outro, dessa competição. Uma coisa é você treinar ali, outra coisa é na hora que você tá ali, que você quer passar o cara, você quer correr, você quer... E às vezes acontece ali uma torção, alguma coisa. É comum isso acontecer? Infelizmente, algo que é recorrente do esporte, então nós estamos suscetíveis, os atletas são suscetíveis a isso. No triatlon em especial, nós temos menos traumas, a não ser o ciclismo, que é um esporte que, infelizmente, as pessoas ainda não respeitam tanto o ciclista e tal, mas nós temos menos traumas do que um jogo de futebol, do que uma partida de vôlei e assim por diante, porque não tem contato. Mas o volume de treinamento e a vontade da vitória acaba sendo muito grande, a sede da vitória, que faz com que isso realmente aconteça. Então, às vezes a gente aumenta o volume do atleta, o atleta tem mais volume, uma vontade muito grande de conseguir melhorar a performance e pode ter uma lesão sim. Acontece sim, cada vez é menos recorrente do que já foi. Por causa dessa conscientização, hoje os atletas estão muito mais conscientes da necessidade de fazer um bom fortalecimento, de uma boa hidratação, de conseguir fazer uma programação de treino bem pautada no que o treinador está colocando. Então hoje eu vejo muito mais qualidade no treinamento, que vem melhorando. Dia após dia a gente vê recordes mundiais sendo quebrados, que tem total relação com o que a tecnologia traz, e não só de material. Tecnologia relacionada a treinamento realmente. Então hoje os atletas têm muito mais suporte para isso e muito mais conscientização. Acontece, a gente sempre tem algum caso
casos de lesões por estresse são muito recorrentes no nosso esporte, porque é muito tempo nadando, então existem lesões de ombro, é muito tempo pedalando, pode ter diversas síndromes, patologias que podem surgir devido ao pedal e à corrida, mas com um bom treinamento, um bom fortalecimento, é muito mais tranquilo. Antigamente nós não tínhamos o triatleta fortalecendo, o corredor não fortalecia, hoje é muito mais normal e está muito melhor do que já foi. Tá certo, que bom então. Agradeço, Eric, mais uma vez por esclarecer essas dúvidas, nos trazer tantas informações, obrigada. Eu que agradeço. E para você aí de casa, se você um dia quiser se tornar um triatleta, já sabe onde procurar. Aqui em Caraguá nós temos bastante profissionais da área e quem sabe aí você seja um atleta de alto rendimento, de alta performance. Por isso a gente vai falar também com duas triatletas que treinam, aliás, com o Eric e que estão aí em busca do objetivo delas. Nada melhor do que falar com quem pratica. Por isso que nós estamos aqui com a Regina e com a Cristina, triatletas aqui de Caraguatatuba. E aí vamos começar do início. Como que começou a vida no triatlon? Eu comecei com a corrida, eu sempre fiz esporte, sempre gostei muito, aí eu comecei a correr, daí a ter uma prova da cidade de mountain bike da Volta ao Santo Antônio, aí eu falei, vou ver. Aí eu fui super bem, gostei, daí eu fiz um Xterra aqui de corrida também, fui super bem, aí me animei e falei, vou aprender a nadar. Aí eu entrei na aula de natação, amei, aí eu comecei a ir em prova de aquatlon, que você nada e corre, e daí eu comprei a minha bicicleta e... Isso tem quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. Tem pouco tempo, Pouco então. tempo. Nossa, realmente. A correr comecei antes, já faz 4. Mas o triatlon só 2. Que bacana. E você, Regina, como Eu comecei a corrida faz uns 7 anos. Aí teve uma época que eu machuquei o joelho, não podia correr, aí voltei a nadar, aí ficou aquela sensação de... Aí o ano passado começou a doer meu joelho de novo, eu comecei a pedalar, que era o plano B que eu falo, não podia correr, então nadava e pedalava. Aí juntei tudo e aí foi na verdade isso que me impulsionou para o triatlo. Aí comecei a praticar, eu pratico assim há 1 ano, um pouco menos do que a Cris, o triatlo. 1 ano e pouco. E uma pergunta, por exemplo, vocês começaram praticando os 3, né? Os 3 juntos, mas assim, já sabendo que seria realmente para praticar o triatlon, ou foi porque, eu gosto de fazer os 3? Foi mais para prova, para praticar, Foi no treino, né? A gente foi vendo como que funcionava os treinos e já olhando, já mirando numa prova. Porque já como objetivo, né? Porque tem prova aqui, tem prova na Ilhabela, tem prova perto, a gente foi se animando e, será que eu consigo ir na prova? Como é que vai ser? Aí a gente foi desenrolando nos treinos. E o seu foi a mesma coisa também? Mesma coisa, já queria ir para o triatlon. Depois que eu gostei da bike e da natação, só dá vontade de juntar. Só juntou todo mundo junto. E como que começou esses treinos, né, que vocês fazem aqui na Martins de Sá com o Eric? Como que vocês fizeram? Vocês já treinavam com ele e aí isso, né, foi progredindo, foi sendo um processo mesmo para chegar onde está agora? Eu tenho 2 filhas. Depois que nasceu a segunda, quando ela estava quase com 1 ano, eu falei, agora eu quero voltar a treinar. E uma amiga me recomendou o Eric para fazer personal, funcional. Aí eu comecei a treinar com o Eric e logo do começo ele falou, qual esporte você vai fazer? Não vai ficar só na musculação. Aí eu falei, eu sempre gostei de correr, meu sonho é ir nessa Ubatuba 28 praia, eu quero correr. Aí comecei a treinar para correr. E daí eu entrei, ele tinha um grupo de corrida, eu comecei a correr com esse grupo de corrida. E ele já tinha feito treinos de triatlon, então meio que foi se dando e agora tem um grupo enorme. No nosso clube de corrida tem um grupo gigante de triatlon. É aquilo, quando você viu você já estava lá, né? Já estava lá. E só cresce o grupo. E aí acaba que um chama o outro, aí quem tá só correndo já tá olhando quem tá fazendo triatlon, já tá comprando uma bike, já tá nadando. Porque a gente acaba, é um grupo grande que começou pequenininho, né? E aí a gente foi aumentando, e aí era só uma menina e outra menina, já tem outra menina, bem legal. Então vocês são a prova viva de que realmente um esporte atrai o outro, né? Com certeza. E, por exemplo, né, na questão assim, se vocês tiverem que ficar paradas em algum momento, tive algum problema, tô gripada. Tô gripada, preciso ficar parada. E aí, como é que faz? Pra gente é muito difícil.
É muito, por isso que eu falo do plano B, da bike, da natação, porque você acaba tentando, de alguma forma, a gente treina muito, se movimenta muito. E isso, assim, já é parte da nossa realidade. É o que eu falei, é um dia perdido se você não treina. Por isso que a gente está sempre tentando, não deu para pedalar, não deu para nadar, a gente vai arrumar outra coisa. Se está gripado e não dá mesmo, faz um alongamento, passa o rolinho. Tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa faz. Só febre que não deixa. Só febre Só que não deixa. Só se tiver acamado mesmo. Se não tiver jeito, aí... Porque realmente para vocês pensam já no oponente, né? Em quem já treinou, quem já tá pensando lá na frente, quem é aquele que vai treinar com você. Sim, a gente não consegue deixar a preguiça tomar conta, porque a gente já fica pensando, nossa, mas aí o oponente já deve ter treinado, já deve ter voltado, eu tô aqui pensando se vou ou não vou, então não existe preguiça. É disciplina muito, assim. Eu penso muito também quando eu tô assim, porque às vezes eu treino, a maioria das vezes 5 ou 6 da manhã, vou, não vou. Eu só penso, lembro da sensação boa que é quando você termina o treino, que falo, eu vou, porque eu sei que eu vou me sentir muito bem fazendo e o pós. Depois do treino é uma sensação de bem-estar que não tem comparação. Missão cumprida. Normalmente até para quem faz academia, né? A pessoa já pensa assim, não vou, mas quando você chega, o pessoal fala que o difícil é chegar, mas depois que você chega, muda aquilo, né? O seu corpo ele já sabe. Você nunca se arrepende de ter ido. Exatamente, nunca se arrepende de ter ido. E no caso, né, vocês vão competir agora em agosto, né? E eu tava conversando com o Eric que vocês fazem os simulados, né? Sim. Da prova e tudo mais. É mais fácil pelo fato de que a prova é aqui, então é um terreno que vocês já treinam. Ajuda muito. Não, às vezes dá tanta confiança que... Não, ajuda mais. Ajuda muito. Porque a gente conhece as trilhas, o percurso, treina bike, até o lugar da transição. Fica muito mais fácil, né? Fica muito mais em casa. E aí a gente acaba fazendo, simulando o que está na prova e aí treinando em cima daquilo. Porque cada cidade que tem a própria prova, os atletas acabam fazendo isso, né? E aí a gente tem a felicidade de ter uma etapa aqui onde a gente treina sempre, né? É muito legal. E assim, um pouquinho, me fala como que é o treino de vocês, um dia de treino de tudo, assim. Como que funciona, desde a hora que acorda até a hora que finaliza. Você diz quando temos um dia de simulado, que é o treino completo? Pode ser um dia completo. Normal de uma segunda-feira? Então vamos fazer assim, você me fala um dia completo e você me fala de um dia normal, pode ser? Como que é, mais ou menos, Cristina? Quando tem simulado para prova de triatlon específico, a gente chega, pode ser na Martim de Sá, no Camaroeiro, na Massaguaçu. A gente traz a mesma mochila que a gente leva para o triatlon, que tem a roupa de borracha, a touca, o óculo, a sapatilha da bike, o tênis da corrida. A gente chega com o macaquinho, tem o capacete, as luvas, uma toalha, a suplementação. Já vai preparada mesmo. Sim, é a mala de viagem. Aí a gente monta tudo, o Eric sempre leva as grades para transição. As grades para pôr as bikes e tudo. Fazemos um aquecimento, o Eric explica o que vai ser. A gente já sabe, mas sempre dá uma... Aquecemos no mar um pouquinho e daí faz o simulado mesmo. Nada, por exemplo, agora. Nada 750, o de Caraguá, o Exterra. A gente vai nadar aqui, 750, sai, tira a roupa de borracha, touca e óculo. Aí a gente põe as coisas da bike, sapatilha, capacete, luva, óculo. Pega a bicicleta e sai para pedalar. Como é simulado do Exterra de Caraguá, a gente vai lá pro Discórdia, Mirante da Discórdia. Mirante da Discórdia. E depois a gente sobe o Morro do Professor. Aí volta aqui e faz de novo, são 2 voltas. 2 voltas. Aí chega aqui de volta na transição, tira tudo da bike, guarda a bike e põe o tênis de corrida. A corrida de Caraguá a gente fica com a luva, porque vai lá no Morro da Brava. Que tem muito galho. Nossa, muita árvore com espinho. É bem trilha mesmo, né? Aí a gente vai pra lá, corre, faz, volta e acabou. Isso sobre a luva é até interessante para quem nunca correu aqui, para quem nunca, né? Às vezes a pessoa vem despreparada para isso, né? É que assim, a corrida do triatlon é um percurso. A corrida, o trail de 10 e de 5 e o 21 também faz o mesmo do triatlon. Mas o de 10 e de 5 é outro percurso. Aí não tem essa parte do single track, que são as trilhas, raízes, árvore, e cai, enfim. Nas outras Exterra que a gente foi, nunca falaram para ficar de luva, que é tranquilo ir sem luva. É o daqui, que é muito difícil.
E num dia comum, como que é o treino? Num dia comum é bem dividido, assim, tem dia que a gente nada e corre, tem dia que a gente pedala e nada. Normalmente são 2 treinos por dia, Sim. Fora musculação, funcional, enfim, que a gente tenta encaixar no nosso dia, no nosso horário. Mas normalmente são 2 treinos por dia, e aí você tenta encaixar na sua realidade. Eu sou professora, funcionária pública, professora de escola de Caraguá, sou personal, e aí eu tento encaixar, antes da escola e à noite eu tento fazer outra coisa, corro, faço musculação na hora do almoço, enfim, é essa a realidade. Nossa, é uma organização mesmo. Super, tem que ser, eu falo que tem que gostar o dobro. Tem. E assim, além dessa organização, né, a gente sabe, tem que ter ali um acompanhamento, né, de fisioterapeuta, né, tudo isso, e nutricionista, né, isso eu queria falar com vocês. Como que é essa questão da alimentação? A gente sabe que é uma alimentação diferente, né, diferenciada, balanceada para vocês, principalmente porque vocês gastam muita energia, né? Como que funciona essa parte da alimentação? É bem regradinho, assim, a gente cada uma tem o seu nutricionista, né? E eu tô fazendo nutrição, inclusive tô no último ano, então tento estudar essa parte também, mas tem que ser bem calculada, a suplementação de prova, a suplementação de treino. O dia que você tem um treino mais longo, você acaba comendo um pouco mais, suplementando um pouco mais. Tem que suplementar também isotônico, eletrólito, porque você acaba desidratando quando é prova longa ou treino muito longo, tem que estar tudo calculado, tudo organizado para a gente conseguir performar, que a gente chama, que é você ter um desempenho bom, sendo em treino ou sendo em prova. Entendi. Então realmente é tudo grama por grama, pesadinho. Eu não sou Não, assim, mas na realidade a gente vive, a gente a gente não é profissional, a gente é amadora, a gente tem uma vida. Mas assim, por conta dos treinos, não dá para beber, não dá para comer uma pizza numa pré-prova, não dá, porque você sabe que você não vai conseguir treinar legal no dia seguinte. Sua barriga vai estar esquisita, sua cabeça vai estar pesada, enfim, né? Então realmente tem que ter um controle ali, né? Tem que comer bastante e tem que comer comida boa, comida natural, comida de verdade, comida que a gente fala. Nada de segredo, é comida de verdade e comer bem. Para conseguir treinar e conseguir competir, né? Certo. E para finalizar, eu queria saber, vocês têm alguma dica para dar para quem gostaria, né, de entrar no triatlon? Ou quem sabe a pessoa quer se tornar um corredor, né, fazer ali uma meia maratona ou uma maratona. Quais dicas vocês dão? Começar só? Como que é? Sim, a dica que eu dou é começar devagarinho, não querer melhorar rápido demais, porque ninguém melhora do dia para a noite. Você tem que respeitar seu corpo, respeitar o progresso do seu corpo, seja na distância e seja no desempenho muscular mesmo. Então, assim, ter paciência, ter disposição, ter vontade, já de ter vontade de gostar daquilo, você vai gostando cada vez mais, é perigoso até. Eu falo para todo mundo, não começa a correr, não começa que você não vai conseguir parar nunca mais. Então assim, só que tem que saber respeitar. Hoje em dia é todo mundo muito imediato, é tudo muito imediato. Então a pessoa começa a correr 5, nem melhorou no 5, já quer ir pro 10, pro 21, pra maratona, vai devagarinho. Sabe, vai curtindo, não é uma coisa, não precisa mostrar para ninguém, é devagarinho. Você vai conquistando o seu espaço, você vai gostando mais daquilo, o seu corpo vai adaptando aquilo, entendeu? E é o que eu falo, só tem que começar e ter paciência com o processo. E você, Cristina, que dica você dá? Eu acho que é muito importante, quando você já escolheu o esporte que você quer fazer, você sempre fazer a musculação, nunca deixar de fazer, porque previne para prevenir as lesões, para você depois não ter que parar. Às vezes a pessoa só quer correr, começa a correr, dá 2 meses também, e machuca, aí tem que parar. Então minha dica é você sempre fazer uma musculação com um profissional que te guia, te acompanhe, é muito importante. Viu aí de casa, né? Então é isso. Se você quer fazer um esporte, pratique, mas vá no seu tempo, vá no seu processo. E esporte é vida, gente, exercício é vida. Então se movimentem, procurem um exercício para fazer, ainda mais aqui na nossa cidade que tem praia para correr, o que mais tem aqui é coisa para fazer, não é mesmo? Meninas, muito obrigada mais uma vez e boa sorte na prova. Obrigada. Aliás, uma informação importante, a Cristina e a Regina se classificaram para o campeonato de Cross Triathlon na Itália, que acontecerá no dia 27 de setembro. Boa sorte, meninas! E agora, nós falaremos com um especialista, ele mesmo, o fisioterapeuta Ivo Aleixo.
Olha aí, a vida de um triatleta não é somente correr, nadar, andar de bicicleta, mas também cuidar do corpo. A saúde é fundamental no caso desses atletas de alto rendimento. Por isso, nós estamos com o fisioterapeuta Ivo Aleixo, que vai contar pra gente como que funciona essa parte do tratamento físico desses atletas. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigada por nos receber. Por isso, eu gostaria de começar conversando contigo. É muito comum esses atletas virem até você, pedirem algum atendimento? Sim, esses atletas eles têm uma demanda de atividades ao longo da semana, de treinamentos muito pesada, né? Eles fazem em média aí 2, 3 modalidades às vezes por dia, por conta do triatlo, né? Então eles precisam muito de uma ajuda nossa, da parte da fisioterapia, nesse condicionamento deles, associado junto com o treinador, e cuidando um pouco mais da parte de prevenção dessas lesões também, né? É mais importante nessa fase de treinamento deles a gente fazer alguns projetos, alguns trabalhos com eles de prevenção para que eles evitem se lesionar, porque eles têm uma demanda muito grande, igual eu disse, e eles correm, eles nadam e eles pedalam, então eles trabalham o corpo como um todo dentro de um contexto que se uma dessas modalidades, às vezes, eles ficarem parados por um determinado tempo, eles perdem toda a parte de treinamento, performance. Então a gente faz um trabalho muito grande com esses atletas preventivo para que evite esses transtornos na vida deles de treinamento, né? Eu ia perguntar até mesmo sobre isso, né? Normalmente quando a gente pensa em fisioterapia, nós pensamos, só quando se lesiona, quando tem algum problema, mas normalmente tem essa prevenção no caso do atleta de alto rendimento, né? Sim, a gente trabalha muito com a parte preventiva, para que realmente, é lógico, essa parte preventiva a gente não vai conseguir minimizar 100% de todo o contexto de lesão deles, porque tem coisas que estão dentro de um mecanismo, principalmente esses atletas que fazem a parte de corridas de trilhas, essas coisas, que é um terreno muito irregular, mas a gente trabalha bastante com essa parte preventiva para a gente tentar minimizar ao máximo uma possível lesão que afaste esses atletas por muito tempo dentro de um contexto de treinamento e que eles percam, às vezes, algumas competições, algumas coisas por lesão. E existe algum atleta que é mais rebelde, assim, que não procura nesse caso de prevenção e só vem depois quando já aconteceu alguma coisa ou quando está sentindo algum tipo de dor? Tem, com certeza, né? Muitos desses atletas, eles têm uma rotina, igual eu falei, de treino e às vezes trabalho, e, enfim, família, e às vezes eles não conseguem encaixar um processo de treinamento dentro do treinamento dele, apesar de ser muito importante, né? Assim como os treinos que eles precisam fazer, a parte preventiva da fisioterapia é muito importante também, eles acabam às vezes não conseguindo mesmo, e aí depois eles precisam arrumar tempo para se tratar mesmo, que aí não tem jeito, né? Eles têm que tratar. Mas a grande maioria dos atletas que a gente trabalha aqui em Caraguá, do pessoal que a gente conhece, eles fazem uma parte preventiva, mesmo que eles não venham até a clínica para fazer essa parte preventiva, a gente trabalha com algumas orientações, com alguns protocolos de exercícios para eles darem sequência de aquecimento ou de desaquecimento das sessões de treinamento dele, então a gente consegue ir levando eles de uma melhor forma possível. E na prática mesmo, quais são os tipos de exercícios de tratamento que são feitos com esses atletas para esse tipo de prevenção, né? Então é fortalecimento, é parte mais pilates, como que funciona? A gente trabalha bastante com esses atletas, principalmente na parte de mobilidade, né? Esses atletas precisam ter uma mobilidade no corpo boa, uma flexibilidade boa também. O fortalecimento é importante, eles precisam ter uma musculatura para aguentar essa carga de treinamento, porque são treinos bem pesados de corrida, natação, enfim, treinos mais longos, então eles precisam ter uma musculatura preparada para isso. E mobilidade, né? Parte de propriocepção também, treinos de superfícies instáveis, principalmente o pessoal que faz corrida de trilhas, enfim. Eles precisam ter esse controle de carga de treinamento, de estímulos que a gente executa com eles, para que eles tenham uma vida mais longa aí dentro do esporte. Até falando sobre essa diferença, né, de solo, que às vezes se corre, né, então tem gente que faz mais um circuito de rua, por exemplo, sim, e tem gente que faz mais essa trilha e tudo mais, que é o que acontece aqui em Caraguá, o Xterra, né, então o pessoal sobe morro, desce morro e pega depois asfalto. No caso dessa mudança da bicicleta para o nado, né, para depois correr, quais são os impactos que podem acontecer no corpo? São, na verdade, impactos reais, né, que acontecem, porque eles estão na superfície de água, que tem uma superfície diferente, eles estão nadando, então trabalha bastante perna, braço, o corpo como um todo, depois eles vão para a bicicleta, onde eles ficam muito tempo numa posição, e principalmente o pessoal que faz o Xterra, é a bicicleta de mountain bike, então é muito impacto, então eles têm que subir bastante morro, tem muito impacto na região de ombro,
e de coluna também, e depois eles ainda precisam sair para corrida, onde vão correr em superfícies instáveis, muito morro, em alguns momentos eles não conseguem nem correr, eles têm que caminhar mesmo, ou subir ajuda em galhos. Então eles precisam de um corpo inteiro preparado, não são estruturas separadas, eles precisam de um corpo preparado tanto na parte física, com os treinadores lá da parte de musculação, de treinamentos específicos, quanto da parte da fisioterapia de condicionar essas musculaturas, essas articulações principalmente, para dar uma condição para que eles executem isso da melhor forma possível. E eu acho que, graças a Deus, aí, os atletas estão indo bem aqui em Caraguá e estão conseguindo desenvolver bastante essas funções aí. Que bom, né? Dá até um certo orgulho, né? De ver que é um trabalho em conjunto mesmo. Sim, sim. E eu gostaria de saber esse trabalho em conjunto, né? Você até mesmo disse que não são partes separadas do corpo que se trabalha, é o corpo inteiro. E assim, qual a diferença, vamos supor, para uma pessoa comum que gosta de correr, que gosta de nadar, para realmente um atleta de alto rendimento, até ele chegar nesse patamar, nesse nível? Eu acho que para as pessoas comuns que queiram ingressar nesse esporte, principalmente no triatlon, independente se ele é de solo ou de trilhas, enfim, eu acho que eles precisam procurar realmente uma assessoria que tenha uma condição de planejar esses treinamentos da melhor forma possível, começar gradativo e não simplesmente ir na emoção, né? Fazer algo que seja algo gradativo, então algumas assessorias aí na cidade que pode estar ajudando nesse processo. E principalmente procurar ajuda também da fisioterapia, do nutricionista, de outras áreas envolvidas que estão ali ligadas ao esporte, para que eles não tenham uma surpresa, né? Porque no começo tudo é legal, tudo é bom, mas se não se preparar de uma maneira inicial, preparar seu corpo principalmente para que ele comece a receber essa carga de treinamento aí que vai aumentar bastante, eu acho que eles precisam ter esse entendimento para não só se aventurar e simplesmente partir de um princípio de procurar essa ajuda de vários profissionais aí específicos para poder estar ajudando isso aí e sendo um bom atleta aí, prevenindo lesões e tratando se um dia precisar, espero que não. Prevenindo e não dando trabalho depois, exatamente. Né? E doutor, nesse caso de lesões, é muito comum desgaste ou não? Sim, a gente tem bastante parte muscular, né, por cargas de treinamento mesmo, que eles vão acumulando e às vezes não tem um descanso num tempo hábil de descanso, e aí vai acumulando, dá algumas lesões musculares, algumas dores relacionadas à parte articular, né, dores que pode estar influenciando, principalmente na região de ombro dos atletas nadadores, então eles conseguem, essas dores às vezes acabam sendo limitantes, eles precisam afastar um pouco da natação e ficar treinando só os outros esportes por um determinado período, não afastar completamente, né, esse não é o intuito desses atletas, eles têm que estar sempre em movimento, mas fazer com que esses atletas, essas dores às vezes limitantes, e quando acontece a gente tentar intervir da melhor maneira possível o quanto antes para que eles voltem às atividades normais. Quando acontece uma lesão, né, principalmente, às vezes acontece no treino, mas às vezes pode acontecer mesmo na hora da prova, né, às vezes o nervosismo também, você vai com muita sede ao pote, né, eu queria saber nessas lesões que acontecem, por exemplo, em provas, né, quando há o atendimento pós, né, desse atleta. Existem atletas que realmente precisam ficar parados por muito tempo, ou dependendo da lesão, que consegue voltar um pouco mais rápido? Depende um pouco da lesão, né? Mas essas lesões em provas, igual você disse, né, às vezes a ansiedade, o espírito de prova competitivo desses atletas que são bastante buscando resultados, enfim. Às vezes um entorse de tornozelo, ou uma queda de uma bike, alguma coisa nesse sentido, que são traumas que a gente às vezes não consegue tanto prever, porque às vezes tromba, cai, bate com outro colega lá na trilha, enfim. E aí a gente precisa intervir. Os entorses às vezes geram um pouco mais de tempo, aí, dependendo do grau que foi esse entorse, vai afastar por um tempinho aí, pelo menos uns 20, 30 dias aí, para a gente poder dar uma recuperada legal nisso aí. Mas esse afastamento não quer dizer que eles precisam ficar totalmente parados das atividades. A gente vai adaptando, como eu falei, dependendo da lesão, do grau da lesão, a gente vai tentando adaptar para que eles consigam estar sempre em movimento e não ir perdendo tanta parte de condicionamento deles. 20, 30 dias pra gente, que é comum, uma pessoa comum, né, digo no meu caso, é pouco, né, para um atleta. Sim. É quase uma eternidade, né? Um atleta que vive daquele esporte ali, vive de todos os dias ter uma rotina pesada de treinamento, parece uma eternidade para eles. A gente fala em 20, 30 dias dependendo da lesão, né? Deu um exemplo aqui de um entorse de tornozelo, mas a gente ter outras lesões que pode requerer mais tempo, às vezes uma ruptura ligamentar, alguma coisa, um entorse, uma lesão um pouco mais séria.
mas dentro de um quadro de um entorse de tornozelo, dependendo do grau que foi esse entorse, mais ou menos aí de 20 a 30 dias ele consegue voltar a fazer alguma atividade com o membro inferior, né, da lesão, mas ele não precisa ficar parado totalmente, pode continuar fazendo uma musculação, dependendo do que for. Às vezes ele consegue fazer uma bike, a gente tenta tirar um pouco mais só do impacto, mas ele consegue estar em atividade, para que realmente eles não fiquem tão desesperados e falem assim, meu Deus, eu estou uma eternidade parado. A gente tenta ir organizando da melhor forma possível para eles. Porque normalmente um atleta de alto rendimento, ele faz de 2 a 3 treinos, tem gente que treina 3 vezes ao dia, né, manhã, tarde e noite. Como que funciona esse ritmo de treinamento deles, né? É realmente muito pesado, muito intenso, né? E na verdade essa rotina de treinamento, o treinador monta uma planilha para eles, né? Então eles têm lá o que eles têm que fazer de treinamento, se for corrida e bike, se for natação e outro esporte, enfim. Nós da fisioterapia a gente trabalha junto com o treinador, orientando e prescrevendo alguns exercícios, principalmente preventivos. Então ele vai fazer hoje a natação, então a gente passa alguma sequência de exercícios de mobilidade, alguma coisa que ele tem que fazer antes de ele começar o treinamento específico mesmo. E a gente vai organizando de acordo com o esporte que ele treina naquele dia, a gente vai adaptando algumas coisas nesse sentido para ele. Então o tratamento ele conversa mesmo com todo o outro trabalho de outro profissional. Sim, então o treinador monta, vocês conversam também com o treinador. A gente tem todo um contexto junto com o treinador ou com o próprio atleta, na verdade o contato às vezes é um pouco mais com o atleta, de organizar a rotina de trabalho da fisioterapia, principalmente a preventiva, né? Com o que ele vai fazer naquele dia, com o que ele vai fazer durante a semana, sabe? Teve uma semana muito pesada de trabalho, então de repente a gente organizar uma técnica de recovery mais no meio da semana ou mais no final da semana, para que a gente melhore a condição desse atleta o mais rápido possível, para que ele continue fazendo os treinamentos em alto rendimento mesmo, em alta performance. Certo. E nesse caso, você já viu alguma lesão de algum atleta que realmente parou a pessoa, que realmente assim o fez passar mais de 2 meses, vamos assim dizer, sem conseguir, às vezes, fazer algum exercício mais pesado? Não, com os atletas que a gente acaba recebendo aqui na clínica, não. Acho que todos foram lesões aparentemente mais leves, graças a Deus. A gente conseguiu ir ajustando e organizando e fazendo com que eles voltem o mais rápido possível aí, porque não foram lesões tão sérias, né? Foram lesões mais tranquilas que a gente teve aí dentro de um contexto de treinamento deles. A gente afasta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, suspende ali, ajusta, na verdade, né? O que eles vão estar fazendo durante a semana, e a gente conseguiu fazer com que o retorno fosse mais rápido um pouco. E a gente até pensa, né, que às vezes você fala de um tipo de esporte que tem alto impacto. A gente pensa que o alto impacto às vezes é o futebol, porque tem outra pessoa que você pode impactar, o futebol americano, que tem outra pessoa também que é ali batendo, mas você sozinho também pode ter esse alto impacto na bike, né, também na hora de correr direto no asfalto, dependendo do solo. Esse alto impacto também pode acontecer sozinho, treinando. Pode acontecer sozinho. Na verdade, o impacto é o quanto que ele vai ficar, por exemplo, de corrida. O quanto de corrida ele vai ficar fazendo, a quilometragem que ele vai fazer já é um impacto. Então isso tudo vai gerando traumas, microlesões, e enfim, que a gente precisa estar sempre preparado para fazer, não que esses traumas e microlesões são coisas que vão afastar ele por muito tempo, mas eles são acúmulos, né? Então à medida que ele vai tendo um acúmulo, ele vai tendo uma fadiga, essa fadiga pode gerar algum trauma direto, igual eu falei, as lesões musculares, enfim, e a gente precisa estar controlando esse volume, junto com o treinador, né, principalmente, para ele estar controlando o volume para que esse acúmulo não chegue lá na frente e gere uma lesão um pouco mais séria, né? Então, e por exemplo, né, eu não sei você em casa, mas se já fez academia, mas às vezes a gente está na academia e o professor fala, arruma a postura, né, faz assim, faz assado, você está fazendo errado, você pode se lesionar. No caso deles também, existe uma posição correta do pé no pedal, por exemplo, ou a forma de como estica o braço na hora de nadar, para realmente ter essa prevenção ou não? Tem, na verdade tudo tem técnica, né? As técnicas de cada esporte para que eles façam o movimento da melhor maneira possível com o menor gasto energético. Então eles executarem, por exemplo, uma braçada, onde eles vão fazer com que eles levem mais longe durante a força que eles façam, gastando menos energia. Então isso tudo tem o treinador da natação, que vai passar essa técnica específica da natação para que eles executem. Na bike tem algumas metodologias, algumas avaliações que é feita na própria bike, para que o atleta ele fique mais encaixado na bike, ele fique melhor posicionado, para que ele também tenha menor gasto energético durante as provas
e consiga desempenhar melhor a sua função. Na própria corrida tem alguns ajustes que dá para ser feito também. Então isso tudo é mais junto com o treinador, né? O treinador ele vai avaliando essas corridas e a gente vai tentando ajustar junto com eles. Mas na maioria das vezes existem sim técnicas específicas para que eles gastem menos energia, consigam ficar por mais tempo fazendo aquele esporte ali, sem sobrecarregar nenhuma articulação, músculo, nem nada. Tem realmente uma performance maior e de qualidade, né? Isso, com certeza. Exatamente. É o que a gente busca, né? E eu gostaria de saber, uma das últimas coisas, no caso da lesão, né? Existe alguma lesão que seja, assim, acho que a mais temida? Que talvez para um atleta de alto rendimento seja algo assim, nossa, essa aqui nunca quero passar na minha vida. Talvez um rompimento de um tendão, de um ligamento. Eu acho que nesse esporte, no triatlo, existem algumas, né, vamos assim dizer. Tem uma lesão, alguma ruptura de tendão do ombro, que vai limitar ele por um determinado tempo, aí, uns 6 a 8 meses, para ele poder voltar a uma natação em alto rendimento. Uma lesão de ligamento do joelho, que vai limitar ele aí por uns 9 meses aí também para ele voltar a fazer atividade de alto rendimento. Eu acho que são mais essas duas, né? Uma de membro superior e uma de membro inferior, que requer um pouco mais de tempo aí para eles voltarem à atividade física em performance, né? Não que eles não vão conseguir fazer isso ao longo desses 9 meses, mas voltar em performance eu acho que são essas duas aí mesmo. Até porque são 3, né, exercícios, são assim, 3 esportes que eles praticam, né? Então assim, vai limitar bastante eles. Entendi, tá certo. Ivo, muito obrigada Nada. pela sua disponibilidade, por nos explicar tanto. Acho que todos aqueles que são triatletas, né, ou pessoas que gostam, eu acho que foi uma conversa que teve muita informação. Muito obrigada. Então você aí de casa que gosta do triatlon, ou você mesmo que seja um triatleta, já sabe, né? Prevenção. Antes que aconteça, ou tomara que nunca aconteça, se previna, tenha uma equipe mesmo em conjunto para que você consiga render, ter a sua prova ali em alta performance. Por isso, como tudo é em conjunto, nós falaremos também com o doutor nutricionista que vai falar já aí. Então, fique de olho, tá? Não se esqueça que é tudo um conjunto para que você tenha uma alta performance. Um atleta realmente gasta muita energia e precisa de um conjunto de especialistas para auxiliar nos treinos até a hora da prova. Por isso, até na parte alimentar, um nutricionista é mais do que importante. Bom, você viu que o trabalho é todo um conjunto, por isso estamos agora com o nutricionista Rodrigo Vitassovic, que vai falar com a gente exatamente sobre a parte de nutrição desses atletas. Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo ótimo, e vocês? Tudo certo, obrigado por receber a gente. E como o nosso programa é sobre triatlon, gostaria de saber, né? Você atende muito esses tipos de atletas ou não? Atendo sim, na verdade eu fui triatleta. Olha que bacana. Foi o que me fez emagrecer, na verdade, E aí eu me apaixonei por isso e tem muita gente que passa aqui, inclusive a Regina, que você comentou agora. Uma das triatletas que Isso, entrevistamos. ela está passando aqui e a gente está fazendo a estratégia dela durante a prova e pós-prova, que é bem legal de comentar. Legal. E eu gostaria de saber realmente, né, explicar para o público, como se faz uma parte de nutrição de um atleta de alto rendimento? Imagina que a prova é igual você decidir viajar. Você fala assim, vou pegar meu carro e vamos lá para o Rio Grande do Sul. Legal, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Uma revisão no carro. Você vai fazer no dia da prova? Não, você vai fazer antes. O máximo que você pode fazer perto da prova é encher o tanque. Então, pensa que o atleta é da mesma forma. Antes dele chegar na prova, ele vai fazer uma revisão do carro. Então, ele vai olhar para o corpo dele e falar assim, o que eu posso ganhar de músculo, o que eu tenho que perder de gordura, para eu chegar no dia da prova na minha melhor condição física. Aí a gente tem que encher o tanque. Encher o tanque na nutrição é você colocar a quantidade de carboidrato necessária nos seus estoques. Você tem 2 tipos de estoque. Um glicogênio, que a gente chama muscular, que é a quantidade de carboidrato que você guarda dentro do músculo, e você tem um glicogênio hepático, que é a quantidade de carboidrato que você guarda dentro do fígado. Esses 2 estoques têm que estar cheios, porque eles 2 juntos vão gastar mais ou menos umas 1.500, 1.600 calorias. Isso em prova, ou não? Isso é a capacidade de armazenamento, tipo a autonomia do carro. Mas fala assim, no meio do caminho, então eu vou ter que parar num posto. Se eu vou ter que parar num posto para completar o tanque,
provavelmente uma prova, uma maratona, ela vai chegar a 3.000, 3.200. O seu tanque não vai dar conta dessa prova, então você tem que ir abastecendo ele durante a prova. Por isso que a maioria dos atletas usa um gelzinho, um isotônico, que é uma forma de você ir mantendo o seu tanque cheio. Na nutrição a gente chama isso de poupar o glicogênio. Né? Você poupar aquele estoque que já tem dentro, para você conseguir completar a prova em paz, né? Sem sofrimento. Normalmente os atletas já começam, quando tem uma prova, né, muito visada há alguns meses, eles já começam bem antes a preparação, né? Na fase de cronograma mesmo, de fazer ali, colocar na mesa, vamos fazer um plano. Existe isso para um objetivo como uma prova específica, uma maratona ou não? Existe, porque quem vai determinar essa fase é o treinador. Então, por exemplo, ele vai lá e vai criar uma fase de base, né? Então, nessa fase de base, ele vai aumentando o volume de treinamento. E se o volume é muito alto, a intensidade é baixa. Quando você faz essa característica, o combustível que o atleta está usando é mais a gordura. Então, de repente, essa é uma boa fase para, na nutrição, dependendo do atleta, a gente fala assim, ó, vamos focar então, a gente consegue perder sua gordura. Depois, o treinador ele começa a aumentar a intensidade e vai reduzindo um pouco o volume, né? Até ele chegar na prova e fazer um polimento, que a gente chama, que é uma fase que você vai reduzir bastante esse volume para que ele chegue na prova na melhor condição possível. E aí nós temos a segunda fase, que é uma fase bem específica, né? Aquela disposta para a prova, que ele vai treinar na intensidade que ele gostaria de reproduzir na prova, tanto a corrida, quanto a bike, quanto a natação. E aí a gente vai adaptando a dieta pensando no desempenho. Na fase de polimento, o que a gente vai fazer? Completar esses estoques de glicogênio. E durante a prova a gente vai tentar manter esses estoques de glicogênio. É mais ou menos essa linha de raciocínio que vai complementando lá com o fisioterapeuta e com o preparador físico. É realmente o que a gente está trazendo para o programa nesse episódio, é esse conjunto, esse trabalho mesmo em conjunto, né? Do atleta com esses multiprofissionais. E na questão do pós, né? Igual você estava falando dessa terceira frase, que acredito que seja o polimento. Vamos supor que ele entrou numa parte de uma nutrição muito rígida, vamos assim dizer, uma muito específica. Ele volta para uma mais leve, vamos assim dizer, ou não, isso não existe? Não, existe uma mudança, né? Mas é que essa mudança vai depender muito do objetivo dele, né? Diferente do treinamento, que ele fez um trabalho árduo, aí ele fez um polimento, foi para a prova. Aí ele volta da prova, ele descansa um pouquinho, porque a prova foi extenuante, e aí ele retoma os treinamentos. Na dieta não vai seguir essa lógica. Pensa assim, a dieta ela vai acompanhando o atleta de acordo com a preparação dele. Quando é o pós-prova, cara, depende do que ele conseguiu fazer na manutenção. Vamos imaginar que naquela manutenção ele tinha que perder 6 quilos de gordura e ganhar 2 de músculo. E ele conseguiu perder só 4. Pô, acabou essa prova? Tá, agora a gente vai voltar a tentar perder. Então, vamos pegar um exemplo prático. Vai. Imagina que nós dois vamos correr, tá? Então vamos falar assim, pô, se a gente perdesse aí 5 quilos de gordura ia estar top. Aí a gente pegou aquela fase de preparação da base e conseguimos perder 3. Faltou 2. E aí na parte específica a gente não conseguiu perder, porque eu tô te dando energia para treinar. O polimento, que é antes da prova, cara, é 2, 3 dias. E o que eu fiz nesses 2, 3 dias? Eu enchi seus estoques de glicogênio, então eu aumentei seu peso. Aí você vai para a prova, voltou da prova, fala assim, pô, a gente ainda tem 2 quilos para perder. E a próxima é só daqui 3 meses. Pô, então vamos aproveitar agora a dieta e vamos perder esses 2 que faltam. Né? Não, já perdi os 2. Cara, tira uma semaninha de folga. Descansa. Vai comer um McDonald's, toma uma cerveja, dá uma relaxada para depois a gente voltar. Entendi. Entendeu? Porque a rotina de treino e dieta é cansativa, né? É igual trabalhar. Exatamente. Chega uma hora que você fala assim, eu preciso de umas férias, né? Exatamente. Aí você não tem hora para acordar, não tem conta para pagar, né? Você se deixa para depois isso Nesse caso que a gente falou de férias, né? Influencia na parte nutricional, por exemplo, um atleta que se lesiona? É uma coisa que realmente afeta isso na parte da nutrição, da alimentação dele?
cara, a nutrição ela pode tanto contribuir para a lesão, como ela também pode contribuir para a recuperação, né? Então vamos imaginar assim, ó, muitos atletas, vamos pensar num atleta de elite mesmo, ele tem muita dificuldade de entender por que ele tem que comer bem. Porque ele fala assim, cara, eu tomo sorvete e não acontece nada. Vai mudar o desempenho dele? Não vai. Ele vai engordar? Não vai. Então ele não compreende por que ele tem que manter um padrão rígido de alimentação. E muito atleta come mal. Muito atleta de verdade come mal. Aí, o que ele precisa compreender é assim, ó, cada vez que ele come mal, ele está dando um trabalho extra para o corpo dele. Aí imagina que um atleta ele vai ter uma vida útil até 33, 34 anos. Se quando der 34 anos, ele tiver mais 3 anos de carreira, porque ele dormiu bem, comeu bem, cara, ele pode fazer um milagre acontecer. Vou dar um exemplo do Djokovic. Djokovic tem 38 anos. Sim. Se não fosse esses últimos 3 anos de carreira dele, ele não tinha batido o recorde de Grand Slam. Ele não tinha ganhado medalha olímpica. Não tinha ganhado medalha olímpica. E aí você vê, olha a diferença que fez para a vida profissional desse cara, ter cuidado da alimentação dele, ter cuidado do físico dele, ter cuidado da flexibilidade dele e ter cuidado da mente dele. Sim. Aí você fala assim, pô, essa é a diferença. E 3 anos de carreira para um profissional, de quantos milhões nós estamos falando? Né? Então vale muito a pena. Quando a gente vai para o atleta amador, que é o meu caso também, cara, você tem que trabalhar, você tem seu filho, você tem sua vida. Então, geralmente nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Puta, eu tenho aquela prova lá, eu preciso perder um peso para chegar no meu auge lá. É diferente. Ele não vive só daquilo, exato, né? Que é diferente de um atleta profissional. Aí acaba a prova, o que geralmente acontece? Cara, ele se hidrata demais com cerveja, ele recupera muito o glicogênio dele com doce, né? E aí depois ele fala assim, puxa, agora tem a próxima. Deixa eu voltar aqui pro mesmo ritmo. Então, de uma certa forma, é sempre ali... É sempre esse ciclo, né? Sempre esse ciclo, tá de meio que engorda e emagrece. Tá certo. Doutor, muito obrigada por nos receber. Tenho certeza que o pessoal de casa, todo mundo, entendeu muito bem essa parte de nutrição. E espero que vocês tenham gostado do nosso programa, com um episódio aí sobre triatlon. O Mais Esporte de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do assunto que abordamos. Nos vemos na próxima semana. Até lá!